Na aula de hoje, vamos estudar um período da história do Brasil que durou de 1945 até 1964 e ficou conhecido por suas características democrática e populista. Mas o que é democracia? O que é populista? Entendendo o conceito democracia e populismo. Democracia, no governo democrático, há uma participação do povo por meio de voto secreto. Existem vários partidos políticos disputando as eleições e a autonomia dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse termo também se refere à liberdade de pensamento e de expressão, ao acesso ao cidadão, educação, saúde, trabalho e justiça. Populismo é a forma de governar em que o chefe do Estado se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utilizando vários recursos para obter o apoio popular. O período do governo populista no Brasil foi de 1945 a 1964 e marcou o período dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pela imagem carismática, pelo momento efervescente de algum segmento. Com a disposição do Estado Novo de Vargas, em 1945, o Brasil respirava áreas de democracia. Surgiram o partido político, foram realizadas novas eleições, formada a Assembleia Constituinte e elaborada nova Constituição no país. E vamos analisar o contexto histórico desse período, mundial e brasileiro. Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, estabelecimento da área de influência, medo do avanço comunista para os países capitalistas. Brasileiros, Getúlio Vargas foi deposto da presidente da República, elaborada uma nova Constituição de 1946, crescimento econômico do país, empresário cada vez mais acumulando mais capital, trabalhadores. Foram vários partidos criados, mas se destacaram alguns. Aqui a gente vai ver o que é a sigla dos partidos, o nome dos partidos e o perfil de cada um dos partidos. Esses partidos eram de 1945. Foram UDN, União Democrática Nacional, reunia anti-getulista, era um partido ideologicamente de direita formado por empresários e membros da elite que defendia a ideia do liberalismo econômico e a abertura do capital estrangeiro. A figura mais de destaque da UDN era o jornalista Carlos Lacerda. PSD. O Partido Social Democrático era formado pelos anti-interventores do Estado Novo, era getulista, tinha base eleitoral muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país. A grande figura do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é um partido de Leonel Brizola e João Goulart, criado por Vargas, e detinha sua base eleitoral no centro urbano, com o apoio de direita e do sindicato. Sua intenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. Levava consigo o mito do pai dos pobres, para conquistar a classe trabalhadora. PCB, o Partido Comunista Brasileiro, foi partido de curta duração, pois foi colocado na clandestina pelo governo de Dutra em 1947. E o PSP, Partido Social Progressista, era o partido de Adhemar de Barros. Sua atuação partidária se restringia na prática do Estado de São Paulo. A nova Constituição Brasileira, elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 1946 foi a mais democrática das 5 constituições que o país tinha. A possibilidade de caçar o registro do partido
considerado perigoso, estabelecia voto direto e secreto, garantia a autonomia dos municípios e do Estado, assegurava o direito de greve, embora se fosse muito regulamentado. Previa ainda a legislação específica para a educação. O governo Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1950. Ele nasceu na cidade de Mato Grosso, no Cuiabá, foi militar brasileiro e aos 91 anos veio a falecer na cidade de Rio de Janeiro. Sua política interna e sua política externa: pavimentação da rodovia São Paulo ao Rio, instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, elaboração do Plano SALT. Esse SALT significava o seguinte: priorizava saúde, alimentação, transporte e energia. Nesse período houve um grande aumento de inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do povo. Fechamento dos cassinos, fim do jogo de azar, fechamento dos partidos comunistas brasileiros, cassação do mandato dos parlamentares do partido. Política externa: reforçou o laço existente entre Brasil e Estados Unidos, rompeu assim a relação com a União Soviética. Dizia-se na época: tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Criou um incentivo que favoreceu a instalação de grandes empresas estrangeiras no país.